Vamos aqui conversar sobre alguns argumentos que são favoráveis à escola sem partido e eu vou dar minhas opiniões sobre esses argumentos. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o Professor Aquino e neste episódio do Bala de Ideias nós vamos continuar a nossa conversa sobre o projeto de lei do Escola Sem Partido. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, onde nós lemos esse projeto e eu fui dando minhas opiniões ponto a ponto, eu sugiro que você veja esse vídeo, tá aí nos cartões ou na descrição também do vídeo, que é importante você, antes de criticar um projeto ou ser favorável a um projeto, que você leia o projeto, não é verdade? Um argumento favorável que é dado ao Escola Sem Partido, ao projeto de lei, é que, na verdade, ele não cria nenhum dever novo aos professores. Ele então somente pega deveres que, em teoria, já existem na Constituição Federal e colocam numa linguagem que o adolescente e a criança possam entender. Daí faz um cartaz e bota lá nas salas esses deveres que o professor tem. Aí nós temos um problema com esse argumento, porque no direito você tem muita questão da interpretação da lei. Tanto é que você vai ter juízes dando sentenças distintas, considerando o mesmo Código Penal, né? Considerando o mesmo texto de lei. Então você vê, por exemplo, nós tivemos recentemente aquela discussão lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, sobre se deve ou não deve prender após os recursos esgotados de segunda instância, né? E aí você vai ter juízes defendendo um jeito, juízes defendendo outro, né? E eles estão na base do mesmo texto jurídico. Então, o mesmo texto jurídico podem ter interpretações distintas. Então, se você pega lá o texto da Constituição e interpreta numa linguagem mais simples para um adolescente ou para uma criança entender, você, na verdade, fez nesse processo aí algo que você pode estar colocando na sua interpretação. Será que outros juízes, outros estudantes de direito, né, outros profissionais de direito, ao fazer essa tradução, essa simplificação do texto que está lá, do princípio que está lá na Constituição, e colocar lá no projeto do Escola Sem Partido, vai fazer daquele mesmo jeito, aquele mesmo texto? Tem uma concordância entre as interpretações? Então veja que é um problema esse argumento, tá? Você está pegando só o que está na Constituição. E eles vão além, eles dizem assim, se você é contrário ao projeto de lei do Escola Sem Partido, você é contrário ao princípio constitucional, porque ele só está pegando o que está na Constituição e colocando aqui. Quando na verdade não é isso, ele está interpretando o que está lá no texto da Constituição e colocando lá no texto do Escola Sem Partido, tá? Agora, nessa questão de dizer que no projeto do Escola Sem Partido só tem, na verdade, a descrição de deveres que, em teoria, já estão lá colocados na Constituição Federal, na verdade, tem coisas além também no projeto de lei do Escola Sem Partido. Eu vou colocar o texto na descrição para vocês, o texto atual como está na Câmara Federal, mas, por exemplo, você tem uma parte aqui, que é o artigo 6º, que tenta mudar o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir, por exemplo, o seguinte: a educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, nem mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Então é basicamente banir do ambiente escolar qualquer menção a gênero, né? Qualquer discussão a gênero, tá? Então isso vai além do que está dizendo que é só colocar os deveres do professor. Tá percebendo? Então, isso eu acho um problema, né? Então, nós vamos discutir nada sobre gênero, machismo. Para falar sobre machismo, discutir sobre machismo, em alguma parte você vai falar sobre gênero, né? Não é para desenvolver esse raciocínio? Como é que vai funcionar isso? Isso é algo que me preocupa, tá? Outro argumento que é favorável à Escola Sem Partido é de que ele não é direcionado a um partido A ou a um partido B, ou a um lado A ou um lado B. E eu concordo com isso. Se você lê o texto do projeto, realmente não está direcionado a dizer se você é da linha ideológica A, vai poder se manifestar, se você é da linha ideológica B, não vai poder se manifestar. Não. A ideia é que o professor não faça essa campanha ideológica, seja ela para que lado for, utilizando do seu espaço de sala de aula, da sua audiência cativa dos seus alunos para fazer isso. Tá? E eu concordo com esse ponto. E é importante aqui nesse ponto a gente diferenciar a liberdade de cátedra de liberdade de expressão. Então veja, um professor, enquanto uma pessoa, né, ele tem a liberdade de expressão. Então ele, fora da sala de aula, fora da escola, né, na sua vida pessoal, lá na sua rede social, em algum momento que não está na escola, ele tem todo o direito de manifestar a opinião dele sobre um partido A ou um partido B. Né? Ele pode apoiar Lula livre ou ele pode apoiar Bolsonaro mito. Isso aí ele tem a liberdade de fazer. O problema é ele fazer isso em sala de aula. Ele aproveitar o tempo de aula dele para fazer campanha, seja para o candidato A ou para o candidato B, seja para o partido A, partido B, para ideologia A, ideologia B. Então, isso é o problema, é você usar a sala de aula para isso, tá? Então, nesse ponto, eu concordo com a questão. Não devemos confundir liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar, a liberdade de você ter as metodologias pedagógicas que você acha mais relevantes para ensinar aquela sua disciplina, não confundir isso com a liberdade de expressão, que é algo que a pessoa tem enquanto cidadão e que ela pode exercer fora da escola, beleza? Outro ponto de quem é favorável à Escola Sem Partido é de que, na verdade, o projeto quer estimular que os professores eles deem as principais visões das questões, não fiquem só direcionados para um lado. Eles vão citar, por exemplo, lá no artigo 3º, inciso
4º, né, do projeto de lei, que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Eu tinha uma crítica em relação a isso, que é o seguinte: quais são essas principais visões? Então, terraplanismo. O aluno tem a ideologia, uma crença sociocultural no terraplanismo. O professor em sala de aula vai ter que falar sobre terraplanismo? Vai ter que apresentar de forma justa o terraplanismo? Aí eu ouvi um argumento de que, na verdade, não, porque ninguém em sã consciência vai dizer que terraplanismo é uma principal versão. Tudo bem, vamos assumir que ninguém em sã consciência vai fazer isso, então não vai estar aqui. Ainda assim fica o problema. Quais serão essas principais versões? Vamos listar quais são as principais versões de tudo quanto é assunto que envolva questão política, sociocultural e econômica para você colocar em sala de aula? Vai ter uma lista para isso? Quem vai fazer essa lista? É o professor, a escola, é a Secretaria de Educação? Quem? Tá? Isso é problemático, né? Você designar, né? Ou seja, dizer o que é a principal versão, né? E, além disso, principal versão é a versão mais popular, também tem esse problema, né? Por exemplo, é muito popular entre algumas pessoas de que vacina faz mal. Isso vai entrar como principais versões? Olha o perigo que é que você tem nisso daqui. E tem outro ponto que me preocupa mais, que é o seguinte, que é o artigo 3º no inciso 2, que fala assim, que o professor, né, dever do professor no exercício de sua função, não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas, ou da falta delas. Perceba que não está escrito aqui em razão das principais correntes ou principais visões. É em relação às convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas ou da falta delas que o aluno tem. E aí nós temos um problema aqui. Por exemplo, o professor de História está fazendo uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial e vai falar sobre o Holocausto. E o aluno simplesmente responde na questão lá que não existiu o Holocausto, né? Porque existe essa corrente ideológica de que o Holocausto é uma fraude. E o professor vai dar 0 para ele nessa questão. O professor está prejudicando o aluno por causa da concepção política dele, da concepção ideológica dele? Ou então o aluno, na prova de biologia, o aluno é religioso, numa prova de biologia sobre evolução, o aluno responde a questão com alguma coisa de criacionismo. O professor dá 0 para ele nessa questão, por exemplo. Ele está prejudicando o aluno pelas convicções religiosas dele? Outro exemplo, o professor faz uma questão que envolva algum conceito de liberalismo econômico, e aí o aluno responde essa questão utilizando algum conceito de comunismo, e aí dentro do arcabouço do liberalismo econômico ele erra a questão. O professor dá 0 para ele. De novo, o professor prejudicou ele por causa da concepção ideológica dele, prejudicou pela convicção política dele. Como é que fica isso daí? Ou seja, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Infelizmente, eu não achei nenhuma pessoa defendendo o projeto do Escola Sem Partido falando especificamente sobre isso. Professor que der 0 ou que tirar nota de um aluno que respondeu alguma questão com base na ideologia dele. Isso é prejudicar o aluno? Como é que vai funcionar isso daí? Tá? E nós temos ideologias que realmente são bem diversas do que está escrito no conhecimento científico, no conhecimento acadêmico. Como é que a gente vai tratar com isso daí? Porque nesse artigo, como eu volto a dizer, não fala das principais versões. Agora é a convicção que a pessoa tenha. Tá? Então isso é um problema. Um último ponto que eu quero comentar é um argumento que algumas pessoas defendendo a escola sem partido fazem e que, na verdade, é uma falácia. A falácia do falso dilema ou a falácia da falsa dicotomia, né? Onde a pessoa coloca a situação como se só existissem N possibilidades e essas possibilidades são excludentes, então você tem que cair em uma delas, tá? Então, por exemplo, o Kim Kataguiri, em uma comissão discutindo o projeto de lei do Escola Sem Partido, lá na Câmara Federal, um trecho da fala dele, eu vou deixar o link do vídeo aqui para você ver o vídeo inteiro, né? Para depois você não dizer assim, você está cortando só uma fala dele e pegando fora do contexto. Então é importante que você veja o vídeo inteiro. Ele fala o seguinte: todos aqueles que se posicionam contra o Escola Sem Partido, ou é porque não leu, ou é porque é canalha. Viu? Você criou um falso dilema, você criou uma falsa dicotomia, tá? Nós lemos aqui, nesse canal, o projeto de lei do Escola Sem Partido. Então, por essa lógica aqui do Kim Kataguiri, como eu li o projeto de lei e eu sou contra o projeto de lei da forma como ele está, portanto, eu sou um canalha. Porque eu li e não sou favorável. Se você também leu junto comigo, ou leu em algum outro momento e não é favorável, você também é um canalha. Então, veja que você tem aí uma falsa dicotomia. Não, você pode ser contrário ao texto do projeto e não ser um canalha, tá? Eu sou favorável, de repente, a alguns trechos do projeto, como aquele que fala que o professor não deve aproveitar da sua audiência cativa, né, dos seus alunos, para poder difundir as suas ideias, né, difundir as suas concepções ideológicas. Eu concordo com isso. Um professor que é de um partido A ou do partido B não deve usar a sala de aula para fazer campanha partidária. Um professor que é da religião A ou da religião B não deve usar a sala de aula para poder fazer uma evangelização daquela religião da religião dele. Concordo com isso.
Agora, os outros pontos, como aquele que eu comentei, em relação a não desfavorecer o aluno, como é que vai ficar isso, eu tenho preocupação, tá? Então, é importante que a gente discuta o projeto, que a gente debata e que a gente pare com essa loucura de achar se você é favorável, então você é contra a educação, você é contra os professores. Se você é contra o projeto, então você é um doutrinador, ou então você é um canalha, como nessa opinião aqui, lamentável, né? Essa opinião equivocada que ele manifestou. E você, o que é que você acha disso tudo? Deixa na seção de comentários, por favor, de maneira educada, de maneira cortês. E cuidado para não fazer falácia ad hominem, ou outra falácia. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais e inscrever-se no canal para ficar sempre a par das novidades aqui, tá certo? Vejo você nos próximos vídeos. Até mais e tchau!